Olá, seja bem-vindo, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro ArrudaCast de 2022. Começa ano naquela expectativa e a pergunta que deve vir à sua mente deve ser essa: como será esse meu ano? Será que ele vai ser diferente do ano passado? Será que ele vai ser melhor do que o ano passado? A nossa expectativa, a nossa esperança é de que todo ano que se inicia, ele vai ser muito melhor que o ano anterior. É ou não é verdade? Mas eu quero te fazer uma outra pergunta antes de eu apresentar para vocês aqui os meus convidados. Você tem a sensação de que está correndo numa esteira? Como assim, Rafael? Numa esteira, você já fez exercício numa esteira? Você sobe em cima dela, liga a esteira, começa a correr, você gasta calorias, gasta energia, sua camisa, funciona de verdade, você perde peso de verdade, mas quando você termina o exercício, desliga a esteira, onde é que você está? No mesmo lugar. Você teve a sensação, ou você tem a sensação de começar os anos, correr, suar sua camisa, mas quando você chega no final do ano, parece que está tudo do mesmo jeito? Você está no mesmo lugar? E isso estressa a gente, isso incomoda a gente. Você passa a olhar para o espelho, a gente olha para o espelho e pensa assim: o que eu preciso fazer de diferente para alcançar resultados diferentes? Foi pensando nisso que a gente trouxe um tema muito importante, super atual, mais atual do que nunca, que é a inteligência emocional. E hoje eu recebo aqui na nossa mesa do ArrudaCast 3 grandes amigos que vão falar qual é a experiência deles, quais são os questionamentos deles, quais são as soluções que eles encontraram quando o assunto é a emoção, ou quando são as emoções que vêm à tona. Vou apresentar meus amigos para vocês aqui. Jansen Marques, meu amigo de longa data, ele que tem várias habilidades, mas a principal que ele coloca à tona é vendedor. Jansen, vendedor. O Wallace Aires, empreendedor ou empresário, como preferir. Obrigado pela presença de vocês. E o meu amigo Ricardo Castro, ele que é empreendedor, mas é o digital, empreendedor digital. E se eu abrir a lista de empreendimentos que ele tem aqui, a gente vai ficar o podcast só falando das coisas que ele faz. Obrigado, senhores, por vocês estarem aqui. Obrigado. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que a pessoa estiver ouvindo e vendo este podcast. Ricardo. Isso aí. Boa tarde. Boa tarde, pô. Tudo bem com você? Tudo bem. Ele ficou assim: será que eu falo? Será que eu não falo? Seja bem-vindo, Jansen. Obrigado, Rafa, pelo convite. Boa tarde aí, amigos e como falar, ex-companheiros de M12, que, aliás, eu conheci-os melhor no M12. Foi a mentoria aí do nosso amigo Rafael Arruda, e eu recomendo em quem for fazer, faça. Em março terá M12. Muito bem. Obrigado pelo convite, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Wallace. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor Rafael. Muito obrigado pelo convite mais uma vez aí. E um prazer dividir a bancada aí com esses amigos de M12, como o Jansen bem falou. Maravilha, não contei, isso era segredinho, mas o Jansen já contou. Os Só três corrigindo. fizeram parte do M12, que é a mentoria que Não nós é temos. ex, é pra sempre agora. Uma vez M12. Sempre M12. Sempre M12. Essa mentoria que nunca acaba. Eu tenho o privilégio de ter vocês. A gente pode dizer que eu não tenho mentorandos, eu tenho amigos. E a primeira pergunta que eu quero fazer nesse nosso podcast especial, e nesse mês eu vou trazer bastante esse assunto da inteligência emocional. Qual que é a importância da inteligência emocional na real, na prática, no dia a dia do trabalho de vocês, do negócio de vocês e da vida pessoal também? Quem começa? Posso começar? Ô, Rafa, eu vejo assim, quando você não tem inteligência emocional, você tem um dreno que está vazando energia. Né? Então aquilo te suga, você fica preso a coisas que não deveriam sugar sua energia, coisas simples de resolver. E quando você você acaba desenvolvendo essa inteligência emocional, você entende qual é eu preciso me estressar com isso? Vale a pena? Você já consegue prever o que é o resultado daquilo e você simplesmente sente o que tem que sentir e resolve. Dá para resolver? É coisa que eu posso resolver? Faço. Não posso? Morre ali, para não drenar energia. Eu acho que a grande coisa é isso, não deixar essa energia ser drenada por coisas que você não precisa gastar sua energia. Uhum. Wallace, já vou fazer essa mesma pergunta para o Jansen e para o Ricardo. Só para apresentar, eu falei que você é empreendedor, mas em qual ramo que você atua? No ramo óptico, a gente tem lojas próprias e tem também franquia. E estamos empreendendo aí também na importação e exportação ainda nesse segmento. Maravilha. Jansen Marques, qual que é a importância da inteligência emocional para você? Rafa, esse assunto, na verdade, acho que tem sido abordado
ganhando um pouco mais de importância ou ênfase em vários debates de um tempo para cá. E eu acho que ficou mais evidente ainda com a pandemia, porque aí notou-se que somos muito escassos de inteligência emocional. E eu acho que é tão importante a inteligência emocional na nossa vida quanto o ar que respiramos. E a inteligência emocional, na verdade, ela está presente em todos os momentos, né, da nossa vida pessoal, profissional, e ela nos ajuda a tomada de decisão, né, e acho que não tem hoje, na verdade, como a gente pensar na nossa vida sem entender mais profundamente a inteligência emocional. Eu tenho até um slogan que eu uso na minha vida, sobre vendas, que eu falo que eu procuro fazer relações comerciais. E para que a gente tenha boas relações comerciais, a gente tem que ter muita inteligência emocional, que é entender você emocionalmente, entender a outra pessoa emocionalmente também. E equilibrando isso, você consegue ter relações muito melhores. Falando do que você faz também, Jean, você estava num grupo mundialmente conhecido na área de eventos. E durante a pandemia aí foi uma das áreas que mais sentiu, foi a área de eventos. Você precisou de inteligência emocional para lidar com as mudanças aí no meio do caminho? Sem dúvida, Rafa. O mercado de eventos acho que é um dos mais afetados, assim, ainda não voltou 100%. E lá a gente também era posto a nossa inteligência emocional era posta à prova diariamente, né? Porque a gente tinha que lidar com as emoções do cliente e as emoções também internas nossas, né? Dos bastidores. Porque se tem uma coisa que tem data e hora para começar é evento. E aí a gente tem que saber lidar com isso. E tem um terceiro aí, que são os clientes do seu cliente. Exatamente, né? Que daí a carga que vem do cliente vem com esse peso extra, né? Mas com certeza. E eu acho que até por conta disso, Rafa, que eu, particularmente dizendo, comecei a dar mais atenção para essa questão da inteligência emocional. Porque tem um debate muito bom, né, que fala do QI e do QE. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Maravilha. Anota aí. Ricardo, qual que é a importância da inteligência emocional para você aí, na prática? Bom, então vamos lá. Na prática, para mim, inteligência emocional, ela vem no sentido de sabedoria, né? É o momento de eu me conhecer, o momento de eu olhar para mim mesmo e falar assim, pô, é o momento de você ir, é o momento de você arriscar, é o momento de você parar, é o momento de você brigar, é o momento de você fazer alguma outra coisa. Então, para mim, a inteligência emocional, ela é o autocontrole, é o equilíbrio da vida, saber se comportar e saber se colocar em determinadas situações de maneira que a gente mantém um equilíbrio, uma conversa equilibrada, sem eu ficar me desgastando, igual o Wallace falou. Às vezes eu vou brigar com alguém, pra quê? Vou gastar energia à toa, sem sentido algum, né? E pra mim foi muito fundamental nos dois sentidos, quanto profissional quanto pessoal. Porque o pessoal melhorou a questão familiar, às vezes tem aquele amigo, aquela família que às vezes briga com você à toa sobre... Pô, sai de cena, entendeu? Não precisa, não vou gastar energia com aquilo. Vou ficar discutindo se o preto é preto ou se o branco é branco, né? Então, na familiar foi muito legal, foi bem legal. Sou casado também, no meu relacionamento com a minha esposa melhorou bastante com a inteligência emocional. Saber qual batalha realmente eu quero enfrentar. Às vezes tem batalhas que eu tenho que ficar quieto, tem que ser tranquilo, entendeu? Tem batalha que eu tenho que escutar mais, tem batalha que eu tenho que pegar a espada e ir pra cima. E no profissional a mesma coisa, tem os funcionários, tem a galera que trabalha comigo, tem isso, tem aquilo, às vezes deixou de entregar alguma coisa. Então, assim, para mim foi fundamental em todos os sentidos da minha vida. Inteligência emocional se aplica em tudo. Então, eu quero ganhar mais dinheiro? Se eu não tenho boa inteligência emocional, provavelmente eu não vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque está relacionado. Se eu sou um bom vendedor, provavelmente eu vou ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque eu sei conversar, sei entender a necessidade do meu cliente. E isso tudo é inteligência emocional. Então, para mim, Rafa, foi fundamental em todos os sentidos da minha vida. Fala um pouquinho dos negócios que você tem aí. E para montar negócio, tive que ter muita inteligência emocional também. Porque tem a questão financeira, arriscar. E hoje eu tenho uma empresa, né, uma agência de marketing digital, que ela atua para negócio local, né? Também tem uma vertente de lançamentos, né? Uma agência que faz a junção aí com lançamentos de produtos. Tem uma pizzaria, tá? Então... Que é tudo a ver, né? Sim. Então, assim, tudo acaba em pizza lá nos negócios do Ricardo. Se tudo é errado, não é come pizza. Aí tudo bem. Mas tem tudo a ver também, porque eu trabalho com negócio local, faço marketing para negócio local e, consequentemente, faço marketing para pizzaria. Meus 33%, meus 100% eu tô ali. Então é muito interessante isso também. E hoje, né, a gente está inaugurando o nosso e-commerce, Beleza em Casa, né?
Então é cosmético, né? Só para crescimento capilar, queda, essas coisinhas assim. E a gente está com outros braços aí desenvolvendo outros projetos. Inclusive com você, né, Rafael Arruda? É isso aí. É. Logo, logo a gente conta isso aí. Deixa, Logo, deixa logo, no logo. segredo, deixa no segredo. Olha só, vocês sabem que eu tô terminando meu segundo livro e eu tenho um capítulo que eu falo de inteligência emocional. E aí, quando eu estava desenvolvendo as pesquisas para fazer o livro, a gente vê muita teoria, muito discurso sobre a explicação do que é, por exemplo, inteligência emocional. Então, tem muita frase embolada que mais confunde do que esclarece, né? Então, eu quero começar o nosso podcast com a minha definição do que é inteligência emocional. Depois eu quero ver se faz sentido para vocês, se vocês concordam, porque o livro não está publicado ainda, dá tempo de mexer. Mas foi a definição que eu cheguei. Olha só, eu até anotei aqui porque tá novinha na minha cabeça. Inteligência emocional é a capacidade de tomar decisões que nos fazem bem, apesar das situações desfavoráveis. É entender a si, ao outro e o meio em que vivemos. Faz sentido, Wallace? Ou tô maluco? Não, faz sentido sim, Rafa. O único cuidado é não tomar essa decisão pensando no bem-estar só, sendo que é um momento que você precisa enfrentar, né? Mas para mim faz todo sentido isso. Tem que ser algo que você pense que vai te trazer leveza, né? Ainda que seja enfrentado. De repente você vai encontrar essa leveza enfrentando um problema, né? Então faz sentido, sim. Maravilha. O que a gente tem que levar em conta? Muitas vezes a gente vai enfrentar um problema, naquele momento a gente vai sofrer uma resistência, mas o problema seria muito maior se eu não enfrentasse aquele problema naquele momento. O que a gente precisa entender? Quando a gente busca um equilíbrio, que a gente busca paz, a gente não vai viver sem isso na nossa vida, sem os desafios, sem enfrentamentos. Um avião só sobe quando ele tem um enfrentamento do vento, não é? Então, é ilusão das pessoas acharem que a gente não vai ter aflições. É até bíblico. Na vida tereis aflições. Nós vamos ter aflições. Não pode ser que você tenha aflições. E se talvez quem está ouvindo a gente está sem aflição nenhuma, está sem problema nenhum, tem um problema aí. Talvez você se acostumou com essa zona de conforto. Talvez você esteja vivendo dentro de uma bolha. E isso é um problema. Porque ali dentro da bolha, você não tem acesso a tudo aquilo que você pode acessar dentro desse mundo. Mas se para você tá confortável ali e ali, de verdade, você fala para você, as pessoas à sua volta estão todos felizes, tá tudo beleza. Tá tudo beleza. Ninguém tá aqui para julgar ninguém. Se no mundo que você vive, no universo que você vive, os negócios que você faz, naquela bolha, você resolve todos os seus problemas, você tá em paz com isso, quem somos nós para julgar? A gente não deve julgar. Agora, se você não tá em paz ali, você vai ter que ter um enfrentamento. Por exemplo, para estourar essa bolha, precisa de enfrentamento. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O que a gente precisa entender na inteligência emocional? Que apesar dos problemas, apesar das circunstâncias, eu vou buscar um caminho para resolver as situações. Eu estava conversando um tempo atrás com o Jansen e eu contando sobre as viagens que eu fiz para Los Angeles. E muita gente acredita que Los Angeles é a terra do cinema, um lugar glamuroso. Eu acreditava que lá era tudo perfeito. E a gente via pessoas morando na rua aqui no Brasil e achava que isso era um problema só do Brasil ou de país de terceiro mundo. E aí eu cheguei lá e percebi que tinha uma porrada de gente morando na rua. Tem lugares lá que cheira urina. Verdade. Se alguém tá pensando em ir para Los Angeles, eu não quero te desanimar, mas não é tanto glamour assim. E aí eu fiquei intrigado com aquilo. Mais de 60 mil pessoas, eu fui pesquisar, moram nas ruas em Los Angeles. Só em Los Angeles, uma das principais capitais do mundo. E aquilo me pegou, eu pensei assim, poxa vida, por que as pessoas moram na rua? Ah, porque talvez elas não tenham condições, não tenham um emprego, é isso que a gente pensa, né? Logo, você tem um emprego, você consegue comprar uma casa, você tem onde morar. A matemática básica ali seria essa. Mas será que é? Num país onde é uma potência mundial, onde tem desenvolvimento, onde não falta emprego, por que justamente naquele país, naquela cidade daquele país, mais de 60 mil pessoas moram na rua? E aí eu fui entender que isso está diretamente ligado à inteligência emocional. Tem um autor que eu gosto, que eu respeito muito, que é o Tony Robbins. Eu fui lá fazer, inclusive em Los Angeles, fazer o treinamento dele, e ele diz o seguinte, que 20% dos nossos problemas tem a ver com a mecânica, ou seja, tem a ver com a infraestrutura. Eu preciso de infraestrutura para fazer isso, eu preciso de recursos, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um equipamento. 20%. Os outros 80% são psicológicos.
são as emoções. É como a gente lida com as emoções. Por isso que cada vez mais a gente precisa olhar para esse lado. Você falou entre QI e QE. Jansen, diante disso, quero te fazer uma pergunta. Você, dos eventos internacionais que você fez, eventos nacionais, líderes que passaram por você, você já deve ter visto tudo, não é? Sim, já. Quando você viu alguém bem sucedido, vamos para esse lado, alguém resolvendo um evento com sucesso, se você fosse avaliar o QI ou QE, ou seja, o coeficiente intelectual ou emocional, o que você acha que esteve na frente ou está na frente na liderança desses grandes eventos? Quando eu falo grandes eventos, são eventos para milhares de pessoas, tá, gente? Rafa, é bem interessante a tua pergunta, porque a gente falava muito assim que evento, se não acontecesse o número de eventualidades, né, antes, durante, até mesmo depois, teria que ter outro nome, né? Então, assim, é um ninho de eventualidades, é um evento. E aí eu posso dizer hoje, Rafa, que a questão emocional, ela é mais importante, né? Depois que você pega e coloca em ação o que você planejou, a questão emocional, ela é o que vai diferenciar. Porque eu até tive uma experiência com uma coordenadora de marketing de uma grande rede de hamburguerias do mundo, não precisa falar o nome, mas vocês podem desconfiar, e era a primeira vez que ela estava participando do evento, e ela estava apavorada. É um evento grande, que é participação de 250, 270 mil pessoas, um evento de 4 dias, e ela, a primeira vez que ela estava participando do evento, como ela era expositora, ela era uma fornecedora dentro do evento, mas essa cadeia, essa rede de hamburgueria nunca participou de um evento. E ela estava simplesmente apavorada. Ela pedia coisas para mim assim, falava assim, será que é possível fazer tal coisa para a gente colocar até antes da inauguração do evento? Isso assim, faltavam 2 dias. Eu falava assim, a gente consegue fazer. Ela não acreditava, por quê? Porque ela estava acostumada com o convencional, ela pedia isso fora de um evento. Então assim, o fornecedor pedia, para isso eu preciso 10, 15 dias, 20 dias, enfim. Conforme iam passando os dias e o cenário da montagem, ele não muda muito. Do primeiro dia de montagem até o penúltimo dia, né, o antepenúltimo dia não muda muito. Do penúltimo dia, parece que é um passo de mágica, que as coisas acontecem. E ela não sabia disso, ela não conhecia isso. Então o que eu quero dizer assim, com a tua pergunta, é uma pessoa capacitada para fazer o que ela fazia, porque prova disso onde que ela estava, na empresa que ela estava e a responsabilidade que ela tinha. Só que a inteligência emocional dela ainda não estava apurada para isso. Então ela ficava simplesmente apavorada. E o que acontecia no ambiente ali? As pessoas ficavam como? As pessoas que, na verdade, ela estava liderando eram fornecedores de evento. Então, por exemplo, eles não entravam, esses fornecedores de evento que são experientes para evento, não entravam, vou usar o termo aqui, na pilha dela. Não entravam na vibe dela, porque eles sabiam que as coisas iam acontecer. Ela não. E a equipe dela acompanhava ela. Só que eu, assim, acompanhei ela do último até o momento da inauguração. E aí, no dia da inauguração, parece que saiu uma tonelada das costas dela e ela virou para mim e falou, Jansen, você tinha toda a razão. Deu tempo, tá aqui, tá funcionando, tá tudo acontecendo, tá tudo rodando. E até, assim, ela elogiou não a mim, mas ao departamento, pro CEO da companhia no Brasil. E para ele, na verdade, assim, ele sabe também que é assim, já tá acostumado com isso, né? Mas para ela era como uma descoberta de um ouro, né? Então, assim, você vê que ela Só que até ela chegar nisso, deve ter drenado a sua energia, Sim, deve ter desmotivado. É isso que as pessoas não mensuram quando elas contratam outra pessoa, outra empresa, outro negócio, porque você motivado, você abastecido, você vai produzir muito mais, Sim. não é? Quando você tem clientes que entendem o diálogo, entendem as etapas, respeitam os processos, você comunicou as regras e eles entenderam aquele acordo, flui muito melhor, é ou não é? E quando a gente está se sentindo bem trabalhando, a tendência é que a gente entregue muito mais daquilo que a gente propôs, né? É o over delivery, é a cerejinha em cima do bolo. Sem dúvida. A pessoa comprou um bolo, mas ganhou a cereja, não é? Wallace, tem uma pergunta que eu quero te fazer. Muita gente
nos bastidores, você sabe que eu falo com vários empresários. Sim. E uma das grandes dificuldades que, principalmente o empresário, aquele empresário que começou o negócio dele do zero, ele toca o negócio dele, muitas vezes ele que abre a porta, ele que fecha a porta, mas ele começou a crescer, ele começou a contratar pessoas, só que ele tem uma dificuldade de largar o osso. Ele quer fazer tudo, se queima uma lâmpada, ele que troca, se suja o chão, ele também vai e limpa. Uma pessoa, tudo bem, humilde nesse sentido, né? Não deixou o sucesso subir a cabeça. Mas o problema está que ele não larga o osso, ele não delega, ele não permite que as outras pessoas desempenhem o papel delas dentro do negócio. E ele quer passar por todas as esferas do negócio. Ele é ele é extremamente fazedor dentro do negócio dele. E eu já te falei nos bastidores que eu admiro você. Uma das empresas que o Wallace tem é em outra cidade. Quantos quilômetros daqui é outra cidade? 65. 65 quilômetros. Então não dá para você ir todo dia. E você vai lá quantas vezes por mês? Às vezes eu fico um mês sem ir para lá, né? Então, a minha é basicamente quinzenal a minha ida até a cidade local, né? Contato diário, lógico, com as demandas pontuais, mas o negócio roda sem eu estar lá. Mas quinzenalmente eu procuro estar lá. Mas já fiquei mês sem ir. Como é que você chegou, né? Equalizou isso? Como é que você consegue estar aqui, ó? Gente, só para vocês saberem, nós estamos gravando esse podcast, agora são 3h22 da tarde, 3 horas e 22 minutos da tarde. O Wallace tá aqui junto com esses dois carudos aqui. Ele tá aqui. Como é que você lida emocionalmente com isso? Porque os problemas devem surgir. Às vezes alguma solicitação de cliente, ou um funcionário, ou alguém que passa mal. Como é que você lida emocionalmente com isso? Como é que você chegou nessa equalização? Bom, no começo eu tive bastante demanda e gasto de energia para preparar pessoas. Então, enquanto líder, eu procuro treinar minha equipe do jeito que eu quero que o negócio ande. Então, no início, eu tive bastante trabalho. Então, até identificar uma pessoa que teria a capacidade e que entendeu qual é a cultura da empresa, o que é a coluna vertebral que mantém o meu negócio funcionando e crescendo, então, identificou, eu tive que treinar essas pessoas. Então, dentro dos meus negócios, eu procuro ser esse líder que vai formar outras lideranças. Porque se eu ficar só na minha mão, pode ser que o negócio saia melhor, mas eu não consigo escalar, eu não consigo crescer, eu não consigo ter essas oportunidades de estar aqui, eu não consigo ter tempo com a minha família. Eu posso sair a qualquer momento, vou viajar, eu saio, faço uma viagem e sei que o negócio está rodando. Eu vou fazer um acompanhamento ou outro, mas eu consigo me desligar, né? Eu consigo acompanhar meus filhos no clube, que eu quero levar eles para fazer o esporte deles. Eu consigo sair 4, 5 horas da tarde e vou acompanhá-los. Pego na escola, levo na escola. Então, como eu queria uma vida sistêmica e eu não queria só ser esse empresário que fica preso. O empresário, na verdade, é isso mesmo, né? Quando eu falo empreendedor, é porque eu consigo atuar em outras áreas e ter o negócio rodando independente de eu estar presente. Então, eu enxergo o negócio assim, Rafa. Eu quero ser esse empreendedor, não um empresário que fica lá dentro e dependa do negócio totalmente de mim. Porque se eu falto, o negócio vai sentir demais e eu não consigo escalar. Então, mas olha só, mas se você estivesse lá acompanhando, provavelmente ia fechar mais vendas. Como é que você lida com isso? Perdendo essas vendas aí? Então, eu lido procurando ter minha equipe sempre treinada. Então, eu tenho reuniões constantes, eu acompanho os dados, né? Eu acompanho, por exemplo, eu tenho o software que me dá o quanto que eu perdi de venda, o quanto que saiu de orçamento, o que eu não fechei. E aí eu pego isso, eu olho para os dados e dou treinamento para a equipe. Tô jogando ele na parede, ó, quer ver, Ricardo? Sim. Não, mas emocionalmente. Emocionalmente? De saber assim, poxa vida, se eu tivesse lá, teria fechado. Não me incomoda, de verdade. É mesmo? De Como verdade, é que você faz isso? Não me incomoda, porque eu não tô guiado pelo dinheiro só. Então, como eu tenho um negócio que é para trazer, sim, conforto para dentro da minha casa, mas não adianta eu ter um ganho maior lá financeiro e não estar vivendo com a minha família. Então, o que me traz esse impacto, o que me deixa confortável, é porque dentro da minha casa eu estou vivendo feliz. Eu estou conseguindo desfrutar enquanto caminho. Olha só, gente, toma nota que isso que o Wallace acabou de compartilhar com a gente é uma mentoria, viu? Na vida, toda decisão que a gente toma, 100% das decisões, estou sendo redundante sim, 100% das decisões que a gente toma, a gente vai ter perdas e a gente vai ter ganhos, 100%. Não, Rafael, se eu vou fazer aqui, eu vou fazer um investimento, vou fazer uma viagem, vou fazer um investimento, eu não tenho perda. Lógico que você tem perda, você vai ficar fora naqueles dias, então o seu tempo no trabalho vai ser praticamente zero. Você vai ter que pagar essa viagem, porque ela não é cortesia, então você vai ter que, sim, sacar o dinheiro do banco, pagar essa viagem. Mas é um investimento, Rafael. Não, tá saindo, existe a perda.
Só que, por outro lado, existe o ganho, existe o descanso, existe o desfrute, existe conhecer novos lugares, enfim. Aí a gente pode ficar aqui um tempão falando dos ganhos de uma viagem. Cada um tem o seu, ou não é verdade? Essa decisão que o Wallace tomou, ele teve ganhos. Ele listou alguns aqui, ó. Tempo com a família, poder viajar a hora que ele quer, poder estar aqui gravando um podcast, o ArrudaCast, com a gente, ter essa liberdade, abrir outros negócios, poder escalar o negócio dele. Olha só a quantidade de ganhos. Mas ele teve perdas. Qual que é a perda? Se ele tivesse lá, ele poderia vender mais. Talvez ele poderia vender até o dobro do que... Porque eu sei, como bom empreendedor, ele não ia deixar uma venda escapar pelas mãos. Ele poderia estar de olho mais na equipe dele, olhar os detalhes e já corrigir ali na fonte. Mas o que o Wallace entendeu, gente? Depois ele me disse se eu estou enganado ou não. Ele fez como se fosse duas colunas aqui, ó. Ó, duas coluninhas aqui, ó. Desenhei agora. A coluna das perdas e a coluna dos ganhos. Na hora de você tomar uma decisão, e isso é inteligência emocional, o que você deve avaliar? Você não vai ganhar sempre, mas também você não vai perder sempre. Seus ganhos devem ser maiores que as suas perdas. Então, apesar... Por isso que o Wallace respondeu isso. Wallace, eu joguei ele na parede, né? Mas como é que foi emocionalmente se você perde uma venda? Ele falou, não ligo. Por quê? Ele entendeu que, apesar das perdas, os ganhos superam. Os ganhos são maiores. E aqui tem um outro ponto super importante que quando a gente vai tomar decisão, a gente precisa levar em conta, que são os nossos valores. O Wallace não trouxe essa palavra aqui, mas vocês viram que ele falou de família, viagem, que é um desfrute, é um tempo de qualidade com ele, com as pessoas que ele ama. Isso para ele é valor. Então, nada vale um lucro absurdo e ele não desfrutar das coisas que têm valor para ele. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente coloca lá, família para mim é um valor. Aí você trabalha 20 horas por dia, você não vê tua família. Você fala, mas eu estou fazendo isso pela família. Perdoe, mas você está fazendo isso por você. Não, mas eu estou dando tudo que eles precisam. Você não está dando tudo que eles precisam, porque eles são do seu tempo, você não está dando para eles. Você só está dando dinheiro, você só está pagando a pensão. E aí? O que é valor para você? O que é valor tem que vir antes. Pensa nisso. Faz sentido, Alisson? Tô maluco. Com essa leitura que eu fiz. Totalmente, não. É exatamente isso, né, Rafa? Quando eu olho, para mim, a família é algo muito importante. Então, eu abro mão de ter um ganho maior, né? Mas ter minha família ali em unidade e em harmonia é algo que para mim realmente não tem preço. E mesmo ele falando isso, ele confessou para mim aqui que o negócio cresceu no ano passado, né? Cresceu bem. Graças a Deus foi excepcional para todas as lojas. Nossa, foram muito bom. Olha que interessante, gente. Quando você tem o princípio por trás, você coloca os valores por trás, você está inteiro, ele não está indo estressado, preocupado. Ricardo, agora eu quero fazer uma pergunta para você assim. Vamos ver se você solta aí. Alguém já te tirou do sério que você quis partir pra porrada? Pode ser, alguém te fechou no trânsito, ou algum sócio te passou para trás, ou algum cliente que não te pagou. Alguém já tirou a tua paz e talvez num momento quando você não conhecia de inteligência emocional ou não tinha esse autoconhecimento como você tem hoje, você reagiu de uma forma diferente e hoje você já reage de uma forma diferente? Ah, sim, né, Rafa? Com certeza, cara. Consegue lembrar algum caso assim ou não? Principalmente o trânsito, né, cara? Eu sou muito estressado com o trânsito. É mesmo? De verdade, cara. Hoje eu sou bem mais tranquilo com a inteligência emocional, mas antes, cara, qualquer coisinha eu queria partir pra briga. Queria parar o carro, bater no cara ou fazer alguma coisa, né? Nunca fiz, obviamente, né? Mas queria. Mas queria. Queria e xingava bastante, né? Eu era muito explosivo, cara. A questão... Vamos falar mais de casa, né? Às vezes minha mãe toda paciente, tinha paciência comigo, né? Quando eu era mais moleque, e quando eu cresci, eu não soube lidar muito com essa questão da inteligência emocional. Então, principalmente os pais, assim, me tiravam muito do sério. Minha mãe, ela tem um perfil comportamental, né? Bem complicado. Então, assim, às vezes eu acordava de manhã, eu não queria conversar, só queria acalmar, né? Respirar fundo. E ela já vinha com um monte de ideia na minha cabeça, tal, e aí eu explodia. Não tinha aquela inteligência emocional de peraí, é o perfil dela, o jeito dela, deixa eu entender ela, deixa eu só falar pra ela que eu vou ficar tranquilo por enquanto, daqui a pouco eu vou voltar e falo com ela. Então não tinha essa flexibilidade, né? E nos negócios, o que me irrita
Meu perfil comportamental é dominante, então o que me irrita é não entregar no prazo, não dar feedback, não falar o que precisa ser feito. Isso me irrita bastante, né, dentro do meu negócio. Mas antes era muito pior, porque essa questão de delegar, para mim, eu queria fazer tudo, porque eu sempre fiz muito rápido o que eu faço. Tento sempre fazer o mais rápido possível para tirar essa demanda das minhas costas. Só que daí quando eu fui começar a delegar, eu via que a galera não ia no mesmo ritmo que o meu. Então eu estressava muito, gastava muita energia. Essa questão que o Wallace falou, achei bem interessante, porque às vezes você coloca uma pessoa ali, pô, o que eu tenho para perder para ganhar depois. Então, pô, às vezes eu vou perder ali, ela tá gastando a energia dela com aquela demanda que eu poderia fazer? Poderia, mas eu ia estar fazendo várias demandas, né? Várias demandas e às vezes não tá fazendo nada bem feito. Então, para mim, essa questão de delegar foi foi um rasgar da bolha mesmo. Você era estourar a bolha. centralizador? Nossa, demais. Eu não queria delegar, porque parecia que ninguém fazia tão bem quanto eu fazia. Esse era um problema pra mim. E aí agora, tipo assim, às vezes eu vejo a galera errando, falei, mano, errando num bagulho tão simples assim. E aí eu vou ver e falo assim, não, calma, deixa eles fazer de novo. Então eles vão aprendendo e eu tô flexível com isso. Por mais que me estressa ainda, eu respiro fundo e falo assim, faz de novo, tá tudo bem, vamos pra cima, pá, não sei o que. Eu já estimulo a galera a crescer mais com o erro que eles tiveram. Mas antes não, antes eu achava que ele errava, já ia meter o louco, vamos, tem que fazer, isso e aquilo, ó, tá atrasado. Então já acelerava demais sem inteligência emocional, era bem complicado. A convivência com as pessoas. Então isso que é o ponto-chave, a convivência com as pessoas era muito ruim. Então todo mundo me via assim, esse cara é um otário, velho. E é assim que as pessoas te veem se você não tem inteligência emocional. Muitas das vezes, né? Mas você se considera uma pessoa evoluída agora? Com renovada? certeza, com certeza. Até mesmo relacionamento em casa, né? Eu sou casado, né? E às vezes o perfil dela é mais calmo que o meu, tem que ter o passo a passo. Eu já sou mais, vou fazer agora, já tô fazendo e depois eu vejo o que tá acontecendo. E lá em casa, né, até inclusive conversei bastante com o Rafa, com a Gabi, e melhorou bastante depois dessa questão de organizar a mente mesmo, analisar os fatores, analisar o perfil da outra pessoa, analisar quem ela é de fato, entendeu? Não é porque eu sou desse jeito que eu tenho que tratar a outra pessoa desse jeito, não é porque eu sou desse jeito que ela merece ser tratada desse jeito. Enfim, e aí eu tive que exercer, não basta você falar, eu tenho inteligência emocional e não exercer, né? Tive que exercer a inteligência emocional, que eu tanto falava, não, eu tenho autocontrole, mas na verdade a hora que a giripoca piava, aí o negócio saía fora do padrão nosso ali. Então, tem essas coisinhas aí que era complicado, cara. Mas estamos consertando, né? Perfeito ninguém é. Não é uma desculpa para não ser melhor, né? Então, a gente está evoluindo e continua evoluindo aí. E é isso, Rafa. Muito bem, esse é o nosso podcast. Hoje o assunto inteligência emocional, uma necessidade para a gente começar um ano totalmente diferente, talvez do que a gente começou no ano passado ou no ano retrasado. É ou não é? Mais do que nunca a gente está precisando de inteligência emocional nas nossas vidas. E olha, não falei nenhuma vez aqui, você quer patrocinar esse programa aqui, este quadro? Não precisa fazer nenhum Pix para patrocinar, é muito simples, olha essa. Compartilha. Se você está gostando, compartilha com seus amigos, compartilha com quem precisa, compartilha com o seu chefe. Olha, chefe, se você recebeu essa compartilhada aqui, é um funcionário que te ama muito, tá? Por isso que ele mandou para você. Agora, se você não está gostando, compartilha com todos os seus inimigos, que é importante também para ele. É para todas as pessoas. E se você está ouvindo pelo Spotify, dá para você compartilhar também o link com outras pessoas que gostam de ouvir o nosso podcast dirigindo. Combinado? Valeu pelo patrocínio aí, hein? Jansen. Rafa, só pegando um gancho do que você falou, e as pessoas que estão nos ouvindo e principalmente assistindo, né? Demonstre aí a sua inteligência emocional dando um like, né? Dando um like e comentando para que o YouTube... Pode pôr dislike também, porque o YouTube vai ver com bons olhos, né? E eu não vou ligar, porque tá tudo bem. Quando a gente não gosta de alguma coisa, aquilo lá diz mais a respeito da gente do que de vocês, de mim, né? Não é verdade? Isso aí eu tive que aprender, cara. Eu sofria. Eu apresentava programa na TV, Ricardo. Na TV você quer agradar todo mundo, né? Eu me lembro uma vez, assim, a gente estreou um programa na TV, logo que estreou milhares, era e-mail na época que a gente recebia. E uma crítica, adivinha pra onde eu olhei? Pra crítica, eu não dormia aquela noite, falei, eu fiz com tanto carinho, por que o cara vai reclamar? Vontade, necessidade de aprovação, necessidade de agradar todo mundo. Ainda bem que nós superamos isso, não é, Jansen? É isso aí. Quero te fazer uma pergunta. Alguém já te tirou do sério, assim, que você acabou perdendo
eu quero usar esse termo, perdendo mesmo, um negócio, perdendo uma oportunidade, perdendo um cliente. Alguém já te tirou do sério nesse ponto, assim, ou não? Depois você falou assim, caramba, eu tava com a cabeça quente. Rafa, geralmente eu sou muito, muito calmo, assim, muito paciente, né? Porque eu não me lembro, assim, de situações... Na verdade, assim, eu nem sabia que era inteligência emocional, tá? Como já tem um bom tempo de estrada aí, eu passei por situações, na verdade, que poderiam ter me tirado do eixo. E lembrando disso hoje, eu falo, caramba, como eu fiz isso, né? Como eu tive essa capacidade de não reagir, tá? Onde o normal seria reagir, até para pagar na mesma moeda, que é uma tremenda de uma falta de inteligência emocional. Ah, tá, o normal do padrão estabelecido. Isso, da situação, né? Um exemplo simples, eu trabalhava como vendedor numa loja e falar bom dia para o cliente virar e falar para você bom dia para quem? Então, assim, o problema não sou eu, o problema é ele. Isso. Mas, assim, hoje, por exemplo, está muito claro para mim. Na época, não. E a minha reação foi, eu vou vender tudo que ele precisa e mais um pouco e tá tudo certo, né? Mas eu não tinha essa noção, né? Então, assim, tiveram, obviamente, situações, assim, que eu me irritei com a situação, né? Tive que dar uma engolida seca, assim, né? Mas eu acabei não saindo do trilho, sabe? Eu ainda continuei tocando, depois não deu certo ou deu certo, mas o que não deu certo, acredito até que não era para dar mesmo, até por outras coisas. Mas eu não me lembro, Rafa, de ter perdido, assim, a paciência, assim, ter estourado, assim, com o cliente, ou às vezes mesmo a relação com equipe ou com chefe, assim, sabe? Uma vez até eu bati a porta de um ex-chefe que eu tive, mas eu abri na sequência e falei, desculpa, escapou a mão. Mas eu tava muito bravo com uma situação, mas, enfim. Mas desculpa, escapou a mão. Eu acho que foi mais ou menos de propósito. Não foi. Mas, enfim. Mas só voltando até um pouquinho daqui o Wallace falou ali disso tudo que você comentou, eu acho que... Segura isso aí, segura essa informação. Tá. Segura essa informação, que eu quero só fazer um parênteses aí. Muito interessante isso, porque teve algo que você disse, que o Ricardo também falou, quando ele estava dizendo sobre o trânsito. Muita gente deve estar ouvindo a gente aqui, talvez algumas pessoas estão ouvindo pela primeira vez esse negócio de inteligência emocional, o que é isso aí? Mas parece que isso é tudo balela, então quer dizer que eu tenho que me calar quando vem um energúmeno na minha frente, eu tenho que me calar e fingir que tá tudo bem? Não é nada disso. Quem tem inteligência emocional, você não precisa ser bobo, você não precisa fingir que ninguém tá te fechando, você não precisa fingir que o teu cliente é um otário, você não precisa fingir. A grande questão é como eu lido com isso. Porque se você apenas se cala para evitar um confronto, para evitar uma briga, a pergunta que eu faço, como que você está se sentindo em relação a isso? Porque se você falar assim, eu tô puto da vida, eu tô nervoso, eu tô estressado. Você tá estressado, tá gerando cortisol no teu corpo. Cortisol, produzido em excesso, gera um estresse em excesso. Tem pessoas que geram tanto cortisol que elas acabam entrando numa tristeza profunda, e tristeza profunda acaba virando uma depressão de acúmulo de cortisol no nosso corpo. Então a grande questão não é só eu me calar. Ah, deixa pra lá. A questão é eu entender exatamente uma das coisas que o Jansen falou, que aquilo diz sobre a pessoa. Talvez ela esteja enfrentando um problema. Talvez ela não saiba da identidade dela. E aí aquele chefe mandão que dá bronca o tempo todo, aquele chefe mal sabe da identidade dele. E não é sobre você que tem levado as broncas. Um cliente mal educado não é sobre você que não tem atendido ele bem. Ele vai ser daquele jeito, aquele cliente, com qualquer outro atendente, com qualquer outro vendedor, com qualquer outro empresário. A gente tem que deixar com a pessoa aquilo que é dela. Se ela estiver disposta a aprender, a gente também está disposto a ensinar. Mas se ela não está disposta a aprender, a gente não precisa e não pode, na verdade, jogar pérolas aos porcos. Que o porco não sabe a importância de uma pérola. Ele vai comer aquilo e ainda vai fazer mal, vai dar dor de barriga nele e vai botar para fora. Então, qual é o grande lance que muita gente acha que é mimimi, esse negócio de inteligência emocional? Não é fingir que não está acontecendo. É entender o que está acontecendo e devolver para o dono. Só que eu não absorvo. Sabe o que eu faço? Um exercício que eu faço muitas vezes é até dar risada. Falar assim, esse aí tá
Não dormiu bem com a esposa ou com o marido essa noite. Então eu procuro, assim, olhar sob a ótica do contexto, não minha. Ah, eles feriam, ninguém grita comigo. Tem gente que leva pro lado do pessoal e fala, ninguém grita comigo. Como você usa? Você sabe com quem está falando? Aquela pessoa que sabe com quem está falando, mal sabe ela quem ela é. Por isso que ela faz essa pergunta. Tá? Mas muito bom vocês falarem isso, porque muitas vezes quando a gente se cala, não significa que a gente tem inteligência emocional. A gente só está evitando um conflito. Tem parte boa nisso? Tem parte boa. Mas não toda porque a gente absorveu. Aí a gente está produzindo estresse, cortisol. Agora vai para aquele ponto lá já. Eu queria só fazer um comentário do que o Wallace falou, de como ele lida com essa situação quando você provocou-o e espremeu-o em relação a essa questão. Cara, eu vi muitos empresários que se preocupavam absurdamente com isso, né? Então essa questão de confusão de valores, né, que você reforçou, Rafa, é muito importante. Uma vez só, para até fazer uma citação, a analogia que você fez, que eu fiz aqui, a hora que você falou, um amigo meu participou de um treinamento do mercado financeiro, e eu acho que esses caras têm que ter uma inteligência emocional apurada, né? E ele falou assim, cara, o melhor treinamento que eu já fiz na minha vida, sobre o mercado financeiro, foi com um cara que ele ensinava o que não fazer. Porque ele tinha perdido 20 milhões, perdido uma fortuna, né? E ele aprendeu que, para eu ganhar, quanto que as pessoas querem ganhar? Quero ganhar o máximo que eu posso. Tá bom, mas para ganhar o máximo, você está disposto a perder o máximo? Não, não estou. Então, não dá para você ganhar o máximo. E é legal ouvir isso de você, Wallace, porque você está muito tranquilo, né, com a sua gestão, com a sua decisão, né? E você não sofre, já de antemão você não sofre com isso, né? Está satisfeito, e isso reflete no teu time, né? Porque aí, reforçando o que o Rafa disse, está crescendo. Então, só para registrar isso, que eu acho importante, porque eu já vi muitos empresários fazerem o inverso do que você acabou de comentar aqui com a gente. Então, meus parabéns. Que é isso. Show de bola. Quem decifra a frase aqui do Stephen Covey, que tem tudo a ver com inteligência emocional, ele diz o seguinte: 10% é o que acontece, 90% é o que você faz com o que acontece. Essa frase sintetiza a inteligência emocional. Quem decifra ela aqui para mim? É isso mesmo, né, Rafa? Quando a gente está falando disso, e eu fico imaginando, como você disse, não é uma balela, né, a inteligência emocional. Na verdade, você vai subindo o nível. Você subiu o nível. Tem coisa que te estressava antes, você olha hoje e fala, não é possível que eu me estressava com isso. Né? Então, você, às vezes, tem coisa que vai tirar a sua tranquilidade, a sua paz. Mas você entendendo o que é a inteligência emocional, você já reage diferente, né? Uhum. Então, 10%, a pessoa que te agride, a pessoa que fala, que briga com você no trânsito, ou que te fechou, às vezes ela nem percebeu que te fechou, né? Ou a pessoa que entrega uma coisa ruim, que ela teve um dia mal, como você falou, dormiu mal com a esposa, com o marido, tem confusão em casa, ela deu o melhor que ela tinha. Então, eu não posso trazer isso para mim e deixar isso tirar a minha energia, tirar a minha paz. Então é dela, que fica com ela, igual você falou, não vai ficar comigo, devolve para ela. Então eu vejo por níveis, e realmente tem coisa que já tirou a minha paciência lá atrás, que realmente não tinha valor nenhum, era esse 10%, 90% realmente é o que eu reagia, o que eu sentia, o que aquilo trazia em mim, o que me incomodava, né? Pensa que está falando com quem, por que falou assim comigo? Necessidade de aprovação também, né? O perfeccionismo também me incomodava, então... por conta de eu ser perfeccionista, quando a pessoa me criticou, já tinha aquela necessidade de ser aprovado. Então, para mim, essa frase de Stephen Covey é fantástica, é realmente isso. Tem uma história, agora eu não estou lembrado se foi ele mesmo que contou, provavelmente foi ele mesmo que contou essa história. Eu estou dizendo isso porque essa história não é minha, mas é a história da xícara de café, não sei se vocês já ouviram essa. Um empresário, ele foi chamado para fazer uma apresentação de na verdade ele era um executivo. Ele foi chamado para fazer uma apresentação de um projeto para os cabeças da empresa. Vieram os cabeças de fora e tal. E aquela apresentação dele poderia proporcionar um crescimento dele dentro da companhia. Então ele estava muito ansioso para aquele momento. Ele se preparou para aquilo, ele montou o projeto, ele ensaiou a apresentação. Aí chegou o dia, ele até comprou uma camisa branquinha, assim, novinha, engomadinha, mandou passar, lavar, bonitinha, e deixou pendurada lá um dia antes, foi dormir cedo, acordou no dia seguinte para tomar café com a família, e aí
assim que ele sentou na mesa, todo arrumadinho, camisa branquinha para tomar o café, o filhinho dele pequeno, bate a mão na xícara de café. Onde que vai? Aonde? Na camisa branca. Na camisa branquinha. Naquele momento ele explodiu. Eu não acredito! Daí o filhinho já assustou, a mulher também assustou, e ele pega e olha pra ela e fala: a culpa é tua que não educa essa criança direito. Ela, que isso? Você vai gritar comigo desse jeito? Já virou aquela bagunça, ele levantou, foi procurar uma outra roupa lá, uma outra camisa, foi tomar um banho porque já tava cheirando café. E aí quando ele volta, a mulher já tinha ido levar o filho pequeno na escola, a filha mais velha estava ali, mas estava com a cara fechada, falou: vamos pai, porque eu tenho prova na faculdade, você precisa me levar. Nisso ele já está atrasado, ele sai correndo, na hora que ele sai com o carro, bate na traseira de um outro carro, fala: tô aqui meu cartão, liga para mim depois a gente resolve isso aí. E aí a filha: vamos pai, eu tenho prova na faculdade. Ele deixa a filha esbaforida. Quando ele chega na sala para fazer a apresentação do projeto dele, já tá todo mundo lá. Ou seja, já perdeu alguns pontinhos, porque ele deveria ser o primeiro a chegar e ele foi o último a chegar. Mas como era uma data importante, os líderes ainda falaram para ele assim: não, pode fazer a sua apresentação, mas que isso não se repita. Então já criou um climinha assim, e de desaprovação. E aí quando ele vai começar a apresentação, ele esqueceu o notebook dele com toda a apresentação. Daí os caras falam: não, aí já é demais. Na nossa companhia, o nível que a gente tá, a gente não admite esse tipo de erro. A gente não admite esse tipo de falha. Então, para companhia, você provou que você não serve. E aí, ao invés dele chegar animado, ele chega totalmente desanimado em casa, não sabe se vai ser mandado embora, provavelmente vai, porque ou ele cresce ou não dá para ficar no mesmo lugar. E aí, quando ele chega em casa, a mulher não tá olhando para ele, o filhinho menor tá chateado com o pai e a filha nem chegou em casa ainda. Resultado: 10% foi a xícara de café que caiu na camisa dele. 90% foi toda essa forma que ele reagiu àquilo. Reagiu com os filhos, reagiu com a esposa, com o trânsito. A cabeça dele esqueceu do projeto que ele tinha preparado e a consequência foi a perda de tudo aquilo que ele construiu. Quantas vezes a gente tem deixado uma pequena xícara de café, uma camiseta ou uma camisa que a gente precisa trocar, interferir nas nossas relações, interferir naquilo que é valor para a gente, não é? Porque a gente reage às circunstâncias. E aqui eu quero falar um ponto importante. O Wallace e o Ricardo usaram essa palavra, que é o reagir. Na verdade, na inteligência emocional, eu preciso buscar a ação, não a reação. Por quê? Se eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores, eu sei dos meus princípios, eu sei das decisões que eu preciso tomar, eu ajo apesar das circunstâncias. Eu não espero a forma como você vai reagir, como o outro vai reagir, como o meu chefe vai reagir, como o meu cliente vai reagir, para eu reagir em cima da reação dele. Eu vou continuar agindo apesar da reação dele. É um desafio isso. É um desafio muito grande. É fácil? Não é fácil. Tem gente que acha que é fácil. Não é fácil, mas compensa. O esforço compensa. A qualidade, o clima, o resultado compensa. E você já tinha ouvido essa história do café, Wallace? Não tinha ouvido, Rafa. Então, nesse sentido, eu quero saber se alguma xícara de café, é uma metáfora, tá? Sim. Alguma xícara de café fez você reagir de forma diferente? Você consegue lembrar de uma? Especificamente, talvez não, Rafa, mas assim, eu sempre fui um cara, por conta do perfeccionismo e querer cronograma e horário muito engessado, esse meu perfil, né? Então, se eu programei alguma coisa e qualquer coisinha saía do roteiro que eu tinha programado, cara, eu perdia o centro, assim, ficava desequilibrado, porque mudou toda a minha programação. Eu tinha programado aquilo, e se fugia, cara, e parece que é isso mesmo. Vem acontecimento atrás de acontecimento e a coisa só vai piorando, né? Então, não lembro nenhum caso específico agora de momento, mas já aconteceu no trabalho, com programação de família, em todos os ambientes, né? Por conta desse meu comportamento, eu já tive estresse com isso. No próprio esporte, quando eu lutava lá também, se tinha uma programação e não acontecia daquele jeito, um treinamento que era para ser, também me tirava o equilíbrio, e isso com certeza prejudicava muito a performance. E a gente está falando aqui de vários fatores que são externos, né? Aquilo que a gente vê, um negócio que a gente perde, um relacionamento que a gente perde. Eu falei um pouquinho das emoções no sentido do
do que provoca na gente quimicamente, mas eu me lembro uma vez que eu dirigi um evento gigantesco, e naquela ocasião eu não entendia muito desse negócio de inteligência emocional, eu só não queria partir para briga. Então eu tinha esse perfil parecido com o Jansen de, não, tá tudo bem. Só que sabe o que aconteceu? Depois que o evento acabou, fiquei uma semana doente. Ou seja, somatizamos. Se a gente não lida bem, se a gente não devolve, não canaliza, não direciona, vai ficar para quem? Por gente boa da parada. Para mim, para você. Então, Rafael, então qual que é o X da questão? Eu tenho que devolver na mesma moeda? Também não. Eu tenho que ficar quieto? Também não. Você tem que entender o que pertence a outra pessoa e o que pertence a você. Isso tem a ver com inteligência emocional. A gente está chegando na reta final aqui do nosso podcast. Depois eu vou pedir uma mensagem de vocês para líderes, para empresários, para empreendedores, para pais de família. Só você que não é, né, pai? Não, ainda não. Vai fabricar ou não? Vamos. Tá na pressão. Vai você. Não vou... Rafa, posso compartilhar sobre isso também? Pode, mas só avisando. Depois eu vou pedir uma mensagem final, tá? Beleza. Antes da próxima etapa aqui. Vai lá. Sobre essa questão de 10% é o que acontece e 90% é o que realmente a gente faz com que acontece, né? Vocês falando me veio a memória aqui algumas ocasiões, né? Logo quando eu comecei a agência, eu tinha um problema muito sério, né? Questão de sempre me cobrar demais. Então, sempre me cobrei demais. Hoje eu faço isso com inteligência emocional, mas antes eu não fazia isso com inteligência emocional. Então, o que eu ocasionava? O que dava de errado? Quando dava alguma coisa de errado em alguma coisa que eu estava fazendo, eu colocava a culpa em mim. E eu me culpava tanto que aquilo ia consumindo eu. Então, por exemplo, eu errei uma letra e eu colocava a culpa em cima de mim. Pô, não, de novo você errou sobre um negócio bobo, sobre isso, sobre aquilo. E aí, quando eu comecei a ter equipe, o que eu fazia? Eu pegava o que estava dentro de mim e transferia para eles. Então, se a minha equipe errasse alguma coisa, alguma arte, um texto, qualquer outra coisa, o que eu fazia? Eu queria que ele sentisse o que eu estava sentindo. Olha que louco, foi aquilo que o Rafael falou. Então, eu queria que, por exemplo, na época a Laura era minha namorada, né? Eu queria que ela sentisse aquela dor que eu sentia quando eu errava. Então eu ficava o dia inteiro martelando na cabeça dela. Tá vendo? Você errou de novo por causa disso. Isso. Vingativo. Rebentando o emocional da outra pessoa e rebentando comigo mesmo. Porque depois ela ia ficar chateada comigo e depois eu ia ter que pedir perdão. Daí eu perdi todo aquele momento com ela que eu poderia estar bem e cobrando uma coisa que eu poderia só ter falado. Da próxima vez você pode fazer melhor? Tenta não errar. Tentou só analisar isso aqui? Beleza? Beleza, fechou. Então tamo junto. Depois da inteligência emocional que comecei ter essa habilidade de pensar antes de agir, analisar os fatores, analisar qual batalha eu vou enfrentar, aí sim as coisas melhoraram. Então, só para... Que orgulho do Ricardo. Compartilhar. Vamos abrir então agora para o nosso momento perguntas. Nós não vamos abrir para os espectadores, é que a pergunta daqui na mesa. A gente joga a pergunta na mesa aqui para ver se sai uma resposta. Bora lá ou não? Quem começa? O Jansen falou que já tinha uma ou não? Tem sim. Bom, eu quero, na verdade, só fazer um approach aqui para a pergunta, Rafa. E, primeiramente, parabenizar você pelo ArrudaCast, né? Que é mais uma forma aí do conteúdo que você compartilha aí de forma muito brilhante, né? Chegar a mais pessoas, né? A gente que já está muito perto aí de você e a gente também tem um filtro hoje para ouvir, sabe que tem muita gente falando, mas a gente sabe também que tem muita coisa que não se aproveita. Então é legal. Aí eu dei uma pesquisada aqui, cara, para saber, trazer uma curiosidade aqui. Isso tudo faz parte da pergunta. Ah, tá. Fazer a introdução aqui. E eu fiz uma pesquisa, né, que sempre a gente ouviu falar em podcast, né? E o primeiro podcast brasileiro, cara, foi registrado, foi publicado dia 21 de outubro de 2004. Ou seja, esse ano, em outubro, completarão 18 anos, né? E é uma mídia é uma plataforma, enfim, é uma forma de levar conteúdo que, se fosse falar de inteligência emocional, né? Ou se ele pudesse ter inteligência emocional, olha quanto tempo que ele teve que esperar para para se tornar uma estrela, para ele brilhar no palco dele, né? E aí eu fui atrás também de entender a origem do nome podcast. Vocês sabem ou não? Aí eu, pesquisando, verifiquei que
A origem do nome podcast é por conta da junção de iPod com broadcast, que é transmissão, né? E iPod é o reprodutor de áudio, né? Não reprodutor de música, é reprodutor de áudio da Apple. E aí eu falei, bom, já que surgiu o nome do cara aqui, do Steve Jobs, esse cara tinha inteligência emocional ou não? Eu fiz uma pesquisa para saber como era relatada a inteligência emocional do Steve Jobs. E aí, nessa pesquisa, tem um comentário que me chamou a atenção. Uma pessoa, enfim, Barizo, lembra que o biógrafo de Steve Jobs, Walter Isaacson, entrevistou o empreendedor inúmeras vezes ao longo de 2 anos. Além de mais de uma centena de amigos, colegas e familiares do empresário, Isaacson chegou a escrever: quando ele machucava as pessoas, ele, Steve Jobs, machucava as pessoas, não era por falta de consciência emocional. Muito pelo contrário. Ele podia avaliar as pessoas, entender seus pensamentos íntimos e saber como se relacionar com elas, persuadi-las ou magoá-las à vontade. Muito louco, né? Ou seja, quando você vê que ele era um cara, né? Tem muitos comentários na internet que ele é um cara explosivo, e tem os documentários, em filmes, né? Que levou a empresa a quebrar e tudo que a gente já sabe. Eu falei, esse cara era zero inteligência emocional. Com esse comentário eu vi que ele era muito... a inteligência emocional dele era muito apurada, né? Tanto que ele sabia exatamente como lidar com a dele e usar, inclusive, a dos outros. Aí a minha pergunta, senhor Rafael Arruda, que é um pouco do que até você me perguntou em outro momento, é o seguinte: indiscutivelmente é um dos maiores QIs da história recente da humanidade, o senhor Steve Jobs. Contestações à parte ou não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente vê que o QE dele também tem a sua importância e seu destaque. Aí eu devolvo uma parte da pergunta que você me fez. O que é mais importante, o QI ou o QE, ou eles se complementam? Eles se complementam, mas na atual circunstância eu vou defender o QE. Eu vou sempre defender o QE. E porque semanalmente pessoas com QI elevadíssimo sentam diante de mim e mal sabem tomar uma decisão. Sabem fazer qualquer prova, de qualquer concurso, as mais difíceis, mas tem problemas com liderança, tem problemas na família, tem problemas no casamento, tem problemas em diversas áreas da vida porque não sabe lidar com as emoções. E de que vale carregar essa mala de conhecimentos aí? Nada mais essa mala de conhecimentos muitas das vezes está validando alguma coisa relacionada à identidade da pessoa. E o Steve Jobs, do que você falou e do que eu conheço dele, ele sempre foi um cara muito intencional. E o que a gente tem que levar em conta? Ele pode entender muito de inteligência emocional. Poxa vida, um líder de uma multinacional que essa semana bateu trilhão, 3. Primeira Esse cara, para lidar com essa dobra da dobra da dobra da dobra aí, da escala que o negócio dele tem, ele precisa entender, ele precisa lidar bem com o emocional. Se ele dormir pensando em cada cliente dele toda noite, ele não vai ter tempo de dormir, né? Ele não vai conseguir o sono. Então, para ele conseguir o sono da noite, ele vai precisar lidar bem com esse emocional. O outro ponto que a gente precisa levar em questão, dentro desse fator da inteligência emocional, é o que ele carrega por trás da inteligência emocional. Se ele é intencional nas decisões dele, qual que é o objetivo dele, final? Quais são os princípios dele? Quais são os valores dele? Então, aqui é outro parâmetro. Às vezes você vai ter inteligência emocional, vai ser diferente da inteligência emocional do Jansen. Por quê? O que vai variar isso? Os princípios que você carrega e os princípios que você carrega. Talvez ele tinha inteligência emocional para uso próprio, mas como ele lidava com a equipe? Se ele não liga para a qualidade de vida, não estou dizendo que ele fazia isso, hein? Sim, sim. Eu gosto da Apple, hein? Eu tenho Apple, eu adoro a Apple. Não, sem julgamento. Não estou julgando, Sim. fazendo uma análise, não é? Então, o que é valor para ele? Nessas horas, o que é valor fica muito estampado e o que não é valor também.
Respondeu ou não? Show. Daria pra fazer um podcast só desse assunto. Mas é interessante. E foi. Inclusive, essa pergunta ela é intencional, tá? Eu queria falar, justamente entender sobre o podcast, e aí fui intencionalmente pesquisando, obviamente me aprofundei. Isso a gente aprendeu no M12. Muito bem, essa galera do M12, a nossa mentoria. Hoje a gente não vieram aqui falar de mentoria, mas eles passaram 4 meses comigo num processo de imersão e a gente sempre diz, o Jansen veio com a frase, uma vez M12, sempre M12. O M12 não acaba. E essa é uma forma deles botarem em prática também muitas das coisas que a gente viveu nesse processo. Bora outra pergunta, tá chegando na reta final. Vamos lá? Ô Rafa, já ouvi algumas histórias suas assim, né? Mas acredito que algumas pessoas não ouviram. E eu não sei se você pode abrir ou não. Vixe. Mas vamos lá, vou fazer a pergunta e você fica à vontade para contar a história que você quiser. Eu sei que você é um cara empreendedor que é visionário, vê oportunidades, vê negócios de maneira diferente, é o cara que vai para cima. E nesse vai para cima tem um efeito muito complicado no cérebro, porque o vai para cima, a gente vai avançando, vai ganhando mais dinheiro, vai querendo mais, e você começa a mudar a frequência, essa frequência só vai aumentando. Conforme essa frequência foi aumentando na sua vida, no decorrer do processo, né, há momentos que, vamos até voltar àquela questão do que o Wallace falou sobre, pô, eu perco aqui, né, e eu ganho ali, né. E aí eu queria saber o seguinte, né, trazendo esse breve resumo, assim, né. Em algum momento da sua jornada, quando você estava, pô, tô ganhando grana, tô fazendo isso, fazendo aquilo, a vida tá legal, e eu quero te incomodar com isso, né, te cutucar com isso. Em algum momento que você estava ganhando muita grana, você teve que falar assim, meu, eu vou ter que voltar para trás por conta da família, por conta da casa, da esposa, de alguma coisa que às vezes enfim, você teve que usar a inteligência emocional para ver a balança, o que pesava mais na sua vida. E se você puder abrir alguma coisa que aconteceu na sua vida no decorrer desse negócio, enfim, isso aí. Teve, você já ouviu essa história em algum curso aí. Teve uma vez, cara, eu sou um comunicador, né? O que o comunicador faz? Ele entende um processo, entende um negócio, entende um acontecimento, entende uma situação e traduz para a linguagem daquele público em específico. Isso é basicamente a função de um comunicador. Eu sou um comunicador e eu atendi um cliente que chegou um determinado momento que eu estava viajando o Brasil inteiro, não parava de viajar. Só não fui, acho que 2 estados, Acre e mais um outro, mas o resto eu nem lembrava onde eu estava. Cheguei nesse ponto de eu não lembrar onde eu estava. Eu estava num hotel em Manaus, de repente eu já estava no Tocantins, eu não sabia onde eu estava ali, às vezes perguntava, que bom estar aqui com vocês nessa cidade. Quando eu falei uma vez nessa cidade, eu falei, poxa vida, eu estou perdendo a referência de onde eu estou. Mas na minha concepção, olha só, tudo é aprendizado, né? Na minha concepção, se eu fosse um cara fiel, se eu fosse um cara leal, se eu fosse um cara que honrasse com os meus compromissos de provedor da minha casa, eu sempre fui provedor da minha casa. Eu estava sendo um bom marido e um bom pai. E eu estava feliz da vida, porque eu estava numa crescente, faturando muito, as contas todas pagas, os filhos estudando em bons colégios, escolas, proporcionando algo bom para minha família e tal. Então, para mim, estava tudo certo. De verdade, tava tudo certo, eu tava feliz da vida. A Gabi sempre só falava assim, você tá ficando muito fora. Aí eu falava assim, tá com saudade, normal, né? Que bom então também. Imagina se ela não falasse isso, eu procurava enxergar o lado bom da história. Mas teve um acontecimento, aí teve um dia que eu fiz um Skype com o Pedro, né? Era Skype na época, e aí o Pedro tava triste assim. Falei, vem cá, filho, o papai tá com muita saudade de você. Daí ele despencou a chorar. Falei, filho, você tá chorando de saudade do papai. Isso é bom. Significa, olha só, olha a volta que eu dei. De verdade eu enxergava que era bom. Não tava manipulando ele, não. Uhum. Falei, filho, isso é bom. Significa que você ama o papai. Isso é amor. Daí ele falou, sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, pai, se isso é amor, eu não quero sentir mais isso por você. Porque dói muito.
Na hora que ele falou, dói muito, cara. Daí pegou e saiu da câmera. Ele saiu, filho. E, cara, eu tava lá no norte do Brasil. Não dava pra pegar um avião e vir. E tinha mais 4 dias de viagem. Nossa, aqueles 4 dias não passaram nunca, cara. Aí, naquele dia, me fez pensar. Eu tava ficando ausente e teve alguns acontecimentos, assim, do tipo, tinha festinha da escola das crianças, e todos os pais lá, só eu que não tava. Teve um dia, cara, teve outro acontecimento dentro dessa mesma situação. Ela falou assim, a Gabi, você sabe o que ela fala, né? E a minha esposa, que eu amo muito, ela é tipo o vento do avião, ela joga o vento contrário pra eu subir, entendeu? Mas um dia, ela pegou e falou assim, ó, tá tudo certinho, as contas estão pagas, tá provedor da casa, só que meu marido e o pai dos meus filhos não estão aqui. Você tá tipo pagando pensão, então vamos assumir isso, paga a pensão e tá tudo resolvido, Aí você vai viajar o tanto que você quiser. Verdades sejam ditas aqui no podcast do Arruda, nunca dito antes, hein? Ainda bem que quem fica até o final do podcast é só chegado. Porque quem não é chegado já desistiu de ver, entendeu? Eu sei disso. Quem fica até o final são os chegados. Tamo junto! Mas aquilo doeu em mim. E eu tô falando isso pra eu não esquecer e pra eu avisar outros amigos, outros líderes que passam por isso. Às vezes a gente precisa chocar. A gente fica constrangido de falar dos nossos problemas, de olhar de frente, de encarar os problemas. É encarar mesmo, botar a cara diante deles, dos nossos problemas. E a gente vai jogando a sujeira pra debaixo do tapete. Não resolve. Aí naquele dia eu tomei a decisão. Diminuir em 80%, 80% as minhas viagens. Diminuir o faturamento, diminuir os ganhos, mas eu ganhei minha família. E ali pra mim foi um marco, foi uma virada, foi um antes ou depois daquele acontecimento. Ali começou a vida máxima. Ali começou a vida máxima. Ali começou a vida máxima, de verdade. Ali começou a vida máxima. Mas eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Gabi por isso e agradeço ao Pedro por isso. Porque não basta dinheiro. E você quer que eu te fale mais? Pode falar. Piorou a situação ou não? Piorou. Naquele momento piorou, mas no ano seguinte Melhorou. foi muito melhor do que quando eu não estava presente. Show. A gente tem que saber que muitas vezes quando a gente toma uma decisão, não vai melhorar do dia para noite, vai piorar. Uhum. Você é experiente na academia, bração forte, o Wallace também, os caras são bons na academia, Jansen. Dá até medo deles. Quando você muda uma série, você começa o exercício, traz conforto ou não? Traz a dor primeiro, não é? Sim. Então quando a gente toma uma decisão, traz o desconforto, traz a dor. Mas lá na frente o resultado vai vir. Você vai rir dos pezinhos que você pegava. Hoje eu ri de um pezinho que eu pegava antes, cara. Eu falei, tá leve. Você acredita? Eu tô orgulhoso. Show. Pesado isso aí. Nós vamos terminar o podcast. Boa. Parabéns, Rafa. Foi forte, cara. Eu lembro até hoje do rostinho dele, assim. Se é amor, eu não quero sentir mais por você, porque dói muito. Registrou. Rasgou a carne. Sinapse. Fala aí, Wallace, pra gente terminar nossas perguntinhas. Vamos lá, uma perguntinha mais leve, mas porém dupla. Rafa, quando que você tomou consciência desse tema e começou a aprofundar e estudar inteligência emocional? E qual foi o maior ganho que isso trouxe na sua vida? Legal. Olha só, eu sempre gostei de treinamentos, de palestras, sempre busquei esse conhecimento, sempre mesmo. Eu gostava de ouvir pessoas que sabiam mais que eu nas outras áreas para aprender com elas. Mas nunca de maneira intencional, viver disso. Eu era o cara do entretenimento, o cara da televisão. Sim. Mas em 2015 eu fiz minha primeira imersão, foi com o T. Harv Eker, que é aquele autor do Segredos da Mente Milionária. Eu fui pro treinamento dele achando que ele ia ensinar sobre dinheiro, falar como ganhar mais, como faturar mais, e de repente o cara começa a falar da mente. Começa a falar do emocional, começa a falar que o dinheiro é emocional. Estranho esse negócio aqui. Nunca ouvi alguém falando desse jeito. Na época eu não tinha buscado muito esse conhecimento, então foi novo para mim. E aí apliquei algumas coisas, mas confesso que não apliquei muito. Depois outro cara que eu fui estudar os livros dele, eu vi que tinha muito a ver com inteligência emocional, apesar dele não usar esse termo,
que é o Robert Kiyosaki. Inclusive é da mesma editora que a minha, que é a Alta Books. Robert Kiyosaki, eu indico esse livro no M12, Pai Rico, Pai Pobre, porque fez sentido para mim e eu acredito que vai fazer sentido para outras pessoas. Então é um livro muito bom, indico para você, Pai Rico, Pai Pobre. Parece que ele vai falar de pobreza e de riqueza, mas ele está falando do emocional, ele está falando de mente. E aí, em 2018, de maneira intencional, eu tomei a decisão de estudar o assunto, primeiro para transformar a minha vida e depois para ajudar as outras pessoas. Então eu fui de maneira intencional. Foi aí que eu conheci o método da Febracis, que é do Paulo Vieira, hoje é um dos maiores escritores do Brasil, aí, que vendem mais livros no Brasil. Respeito muito ele. Fiz toda a grade da Febracis, de neurociências e todos os treinamentos. Eu era um dos caras que criticava o coaching e eu tenho uma premissa que é assim, ó, eu só posso criticar aquilo que eu conheço. Então eu fui conhecer a fundo, me matriculei, fiz curso, fiz imersão, fiz tudo que podia fazer. Aí nesse ano, em 2018, eu fiz quase 1000 horas de treinamento dentro dessa área de inteligência emocional. Daí eu entendi que eu precisava mudar a minha vida, me entender primeiro, para depois eu poder ajudar outras pessoas. E aí, de lá para cá, eu não parei mais. Aí a segunda pergunta... O maior benefício que você trouxe à sua vida? O maior benefício foi entender a vida máxima. O que é a vida máxima? Muita gente acredita que você vai ser bem sucedido em todas as áreas. Eu posso ser bem sucedido em todas as áreas. Mas a pergunta é, o que é sucesso para mim? O que é sucesso para você? Para muitas pessoas, sucesso é passar o fim de semana, fazer um churrasco, receber os amigos, tomar uma cervejinha. E tá tudo bem. Se aquilo é sucesso para a pessoa, aquilo é sucesso. Então eu tenho a minha régua de sucesso, a minha régua pessoal de sucesso. E eu entendi que eu preciso, não é que eu posso, eu preciso olhar para todas as áreas da minha vida. Não basta eu ser um profissional, um empresário bem-sucedido, não basta eu ser um palestrante bem-sucedido, não basta eu ter um intelecto recheado, não basta eu ter saúde. Se eu tenho saúde, mas não tenho dinheiro, vou ficar deprimido, vou ficar sem saúde. Agora, se eu tenho dinheiro e não tenho saúde, eu não vou usufruir. Eu cuidado espiritual, passei a falar mais de Deus com tranquilidade. Eu separava muitas coisas. Não, Deus é para mim, o que eu acredito eu guardo para mim e para minha família. Não misturo as coisas. Estourei essa bolha, né? Eu também tinha esse bloqueio, assim. Sim. Era cauteloso, eu não quero magoar ninguém. Tudo dizia a respeito ao outro. Muita transformação, cara. Muito. Daria uns 3 podcasts se eu falar tudo aqui. E aí, a partir do momento que eu entendi isso, que Deus está em todos os lugares, né? E você mistura as coisas. Não tem como tirar Deus dos lugares onde ele está. E passei a não me importar com as pessoas que não se importavam com Deus. Eu entendi também que muitas pessoas que se incomodavam demais quando eu trazia o assunto Deus é porque ela tinha um assunto mal resolvido por trás. Aí é um outro assunto, é bem profundo isso. Top. E entendi que eu preciso olhar para todas as áreas da minha vida. Preciso olhar para meus filhos, para o meu casamento, para o meu lazer, para o meu lado espiritual. Tem muita gente, quando a gente fala de teoria de valores, é muito legal esse exercício que a gente faz. A pessoa coloca lá, o que é importante para você? Ela põe Deus. Quantas vezes faz oração por semana? Nenhuma. Daí, uma coisa é o que ela idealiza. Na prática, está lá embaixo. Está invertido o valor. No valor, ela põe que dinheiro é o menos importante, mas lá na prática é o mais importante para ela. Então, a gente precisa equilibrar o que a gente idealiza e o que a gente vive. Uma coisa, vocês que me conhecem no privado, não dá para ser só historinha, tem que ser de verdade. Não dá para ser só de fachada, tem que ser de verdade. E uma coisa, quando eu decidi abrir mentoria e poder alguém me chamar de mentor, essa decisão foi muito difícil. Por quê? Diferente de outras funções dentro do desenvolvimento pessoal, que o profissional não tem um compromisso com o resultado, o mentor já tem. E o mentor precisa ralar o joelho junto e muitas vezes antes dos mentorandos. E para tomar essa decisão, uma decisão muito importante. Então, a cada M12, por exemplo, que eu abro uma turma nova para 12 pessoas, eu faço junto. O livro que vai sair agora foi uma decisão que eu tomei, se eu não me engano, foi na tua turma. Foi. Então, assim que sair, vocês vão ser os primeiros a saber. Porque foi uma decisão que a gente tomou junto. Foi uma tarefa que eu passei para vocês, mas eu fiz junto a tarefa. E a gente tem que ver concretizado.
Muito Ó, bom. posso perguntar mais uma, então, aproveitando aqui rapidinho? Você falando de desenvolvimento pessoal, certo? E você aí é um grande professor no assunto. A inteligência emocional te leva para um outro patamar em relação ao desenvolvimento pessoal? Com certeza. Olha só, Jans, então vamos lá. A inteligência emocional, ela vem antes de tudo. Antes de tudo. Ela é um princípio. Assim como os outros princípios seus, né? Os seus valores, eles vêm antes. Então, é como se eu tivesse ali uma mochilinha com as ferramentas que eu uso para minha vida pessoal, para minha vida profissional. Onde quer que eu vá, ela está lá dentro. Ela vem antes. Para eu me desenvolver mais, eu preciso da inteligência emocional. Não é que eu me desenvolvo, daí eu tenho. Não, eu já vou com ela para eu me desenvolver mais. Assim como uma comunicação. Né? Eu estava falando com o Ricardo esses dias nos bastidores. Tudo começa na comunicação, mas a comunicação é a largada ali, na linha, no pitch, né? Uhum. É a largada. Só que para o carro chegar na largada, ele tem que se preparar, tem que encher o pneu, tem que preparar o motor. E a inteligência emocional está ali, na preparação. Tô perguntando isso porque os caras de alta performance, não de alto performance, tá? Então são de alta performance. E aí como eu gosto de basquete, você sabe disso, Kobe Bryant e Michael Jordan, né? A inteligência emocional desses caras, inclusive do Kobe tem um livro, né, que ele fez, né, que é o Mentalidade Mamba, e mudou o game desses caras aí quando eles focaram na inteligência emocional. Eles, na verdade, já se destacavam por conta disso, né? Mas depois que eles aprimoraram isso deles, eu acho que mudou o game deles. E uma vez que tá na mochila, você vai usar. Que tá na mala, você vai usar. Não é questão de julgamento, é analisar comportamento. Tem um cara que eu torço tanto para que ele evoluísse no esporte, tanto. Meus filhos admiram. Meu filho, o Pedro, mais o Pedro. O Neymar. Sim. Se ele tivesse um pouquinho mais de inteligência emocional, ele ia explodir. Ele ia explodir. O que falta para ele é trabalhar o emocional. Sim. Mas existem outros também, mas é só Sim. para trazer um exemplo. Obrigado. Gente, estamos chegando ao fim. Bem resumidamente, para a gente encerrar aqui, quero já agradecer a presença de vocês, parabenizar vocês pelo projeto que cada um está tocando aí, pelo crescimento de cada um de vocês. Estamos juntos. A gente chega nessa fase do pós-M12 que é horizontal, não tem nada de vertical, não tem professor entablado, não tem nada disso, é horizontal. E espero a gente sentar muito nas mesas para discutir, para almoçar, para jantar junto, tá bom? E sintetizar aqui o assunto, uma mensagem final. Lembrando que lá do outro lado vai ter empresário, vai ter líder, vai ter alguém que quer se tornar um empreendedor. E a mensagem de vocês vai chegar com muito mais peso, porque vocês estão na estrada, né? E para a gente encerrar aí, já agradecendo a presença de vocês. Quem começa? Bom, uma mensagem. Vou dar uma mensagem como se fosse para mim. Se você quer ir mais rápido, se você quer acelerar o processo da sua vida, dos seus ganhos, se você quer realmente ter mais resultados, se envolva, aprenda inteligência emocional, aprenda a se entender, aprenda a aprender sobre quem você é. E eu acho que esse é o fator principal que mudou minha vida e eu gostaria de ter escutado esse conselho quando eu era mais novo. Aprenda a se entender, cara. E como que eu aprendo a me entender? Analisando quem eu sou. Inteligência emocional vai fazer isso. As ferramentas, inclusive, que o Rafa tem, que várias outras pessoas têm, enfim, né? Internet tem. Você pode aprender isso e se desenvolver. Né? Então, assim, é uma parada que, pra mim, foi fundamental pro meu crescimento. Então, não é o QI que vai te trazer mais resultado, é a junção. Não é só um, não é só outro. É a junção. O QI é importante, mas se eu não tenho o autocontrole de fazer isso funcionar na minha vida, não significa nada. Então, aprenda a se entender. Eu acho que é mais essa questão. Maravilha. Jansen, só uma pergunta. Claro que você falou que aí é de coeficiente intelectual, não era de quem indica, não, né? Não, é de coeficiente intelectual mesmo. Porque existe essa outra. Vai lá, Wallace. Bom, vamos lá. Como o Jansen falou, se a pessoa não tem a inteligência emocional, ela não consegue. Às vezes ela vai só captar, vai aprender coisas, vai aprender a ser um especialista, vai fazer coisas. Mas se ela não tiver inteligência emocional, ela não vai conseguir otimizar
aquilo que ela tem nas mãos, porque ela não consegue fechar um negócio, ela não consegue transferir conhecimento para outras pessoas, né? Então, a inteligência emocional é extremamente importante. Eu indico que invista. Quando eu comecei a investir em inteligência emocional, em desenvolvimento pessoal, isso foi muito importante. Você vai aprender a captar a energia e você converte ela e canaliza para o lugar certo, né? Então, é esse CCC, é captar, converter e canalizar para o lugar correto. Isso vai te trazer mais paz, vai te trazer convicção. Se você tem convicção no que você está fazendo, as suas decisões vão ser mais assertivas. Você vai estar em paz com o que você está fazendo. Então, procure se desenvolver, invista em você mesmo, porque a inteligência emocional, ela realmente é a base para as suas decisões. Ela vai te trazer paz se você tem convicção. Maravilha, anotado e gravado. Ô, Rafa, Eu sei, Marcos. Rafa, eu vou pedir licença poética para usar o termo vida máxima. É toda sua. Tá autorizado? Não, não tem dono. Tá. Recentemente eu vi uma frase que diz, é do Einstein, tá? Como fala, acreditada a ele, mas criatividade é a inteligência se divertindo. Achei muito interessante. E aí o que eu queria, por isso que eu pedi licença poética sua aí, né? Vida máxima é a inteligência emocional. Ou inteligência emocional é a vida máxima. Eu acho que se a gente praticar, porque eu acho que muitas vezes a gente não sabe, mas a gente faz, mas não tem talvez a clareza, né, sobre essa questão. Eu acho que a inteligência emocional ela te leva à vida máxima. Show de bola, senhoras e senhores! E dessa forma a gente vai terminando aqui com esses 3 mentores aqui. A gente planta a semente da mentoria na vida desses caras aqui. E eu desejo sucesso, prosperidade, alegria para a vida de vocês e paz. E nós vamos ficando por aqui, senhoras e senhores, em mais um ArrudaCast. Nesse mês a gente vai falar desse assunto, inteligência emocional. Então, se você tiver alguma pergunta para fazer ao longo dessa semana, quem sabe na semana que vem a gente responda aqui essa pergunta para você. Combinado? Eu vou convocar mais M12. Então, se você é M12, você está convocado para vir aqui no nosso ArrudaCast. Beijo grande, fica com Deus e até semana que vem. Tchau! Valeu! Valeu!